Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: logo depois, foi Jesus a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Disse Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. E um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Aleluia. Querido, primeira coisa que eu quero te dizer nesta noite, diante desse texto poderoso, desse texto maravilhoso que nós lemos, primeira coisa que eu quero falar a você é aquilo que a Bíblia nos fala. Jesus, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Então eu quero dizer algo para você nesta noite. Milagres como este, prodígios como este, o Senhor Jesus ainda continua a fazer. O Senhor Jesus continua a realizar. Eu estava me lembrando, querido, esta semana, não sei se foi esta semana, a semana passada, de um dia que, logo quando eu tinha pouco tempo de convertido, uns 3 anos de convertido, ou menos, acho que uns 3 anos, não, acho que tinha mais de 3 anos, eu já era casado, e eu fui a um encontro com um amigo, um grande amigo que eu tinha, e nós dois fomos para este encontro. Eu lembro até hoje, eu tinha um Chevette 79, e nós fomos para esse encontro, querido, num ginásio, num lugar grande, e nós chegamos ali naquele encontro, já estava lotado, nós chegamos um pouco atrasado, ainda não tinha começado, mas pela magnitude do encontro, já lotou assim de imediato, e nós não estávamos conseguindo entrar no lugar, tipo aquele texto do Evangelho de Marcos, capítulo 2, daqueles amigos que foram levar o paralítico, chegou a casa, estava cheia e não tinha como entrar, e eles tiveram que subir no telhado e descer ali o paralítico onde Jesus estava. Era mais ou menos assim, a casa estava cheia, o lugar estava tomado de pessoas, e este amigo que estava comigo nesse dia, ele sempre foi muito entrão, sempre foi muito ousado. Ele é tão ousado que Deus tem o abençoado tremendamente. Ele mexe no ramo de imobiliária e ele prosperou muito. Mas nessa época que ele andava comigo, ele não tinha uma moeda, irmão. Ele não tinha nada. E nós chegamos no lugar e nós não estávamos conseguindo entrar, mas ele sempre foi muito assim, ousado, muito assim para frente.
E nós fomos com um jeitinho, querido, assim, entrando. E aí, quando nós vimos que não íamos conseguir chegar onde nós queríamos chegar, existia uma ala onde estava separada somente para mudos e surdos. E ele virou para mim e falou assim: Kleber, eu acho que o único lugar que nós vamos poder ficar melhor é ali. E nós demos um jeito, querido, e nós só sei que de repente nós estávamos na ala dos mudos e surdos. Só nós dois que falavam, o resto ninguém falava. E de repente, querido, começou o encontro, teve o louvor. Eu lembro até hoje, Carlinhos Félix, naquela época, quando eu converti, bombava. Carlinhos Félix estava louvando. E aí, de repente, querido, começou a palavra. E Deus começou a ministrar, e o lugar foi enchendo da glória de Deus, o lugar foi enchendo da presença de Deus, e de repente, meu irmão, eu só escuto as pessoas gritando, dando glória a Deus, e aplaudindo, e querido, e apontando assim para a minha direção, e eu sem saber, sabe o que tinha acontecido? Um surdo e um mudo do meu lado estava falando. Jesus continua o mesmo. Jesus continua, querido, realizando milagres. Essas histórias aqui, elas não aconteceram somente nos tempos bíblicos. Jesus continua a fazer milagres ainda hoje. Jesus continua curando enfermos ainda hoje. O texto que nós lemos, querido, registra o primeiro milagre de Jesus de ressurreição. Foi a primeira ressurreição que Jesus fez. A cura, a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim. Depois Jesus fez mais ressurreições. Ele fez a ressurreição da filha de Jairo. Ele fez a ressurreição de Lázaro, que estava morto há 4 dias. E aqui nesse texto nós encontramos, querido, 2 multidões. Uma multidão que estava a caminho de Naim, que estava a caminho da cidade de Naim, e essa multidão estava junto com o Senhor Jesus. E essa multidão que estava junto com o Senhor Jesus, elas estavam se alegrando, elas estavam se regozijando, elas estavam cheias de alegria, porque elas estavam vendo os sinais que Jesus estava fazendo. Jesus tinha acabado de sair de Cafarnaum, aonde ele tinha curado, querido, o servo de um centurião. Então o povo que estava com o Senhor, a multidão que estava com Jesus, eles estavam irradiantes, eles estavam cheios de júbilo, cheios de alegria, porque estavam vendo os sinais que Jesus realizava. As curas que Jesus realizava, as libertações, pessoas possessas estavam sendo libertas de espíritos malignos, pessoas paralíticas sendo levantadas, pessoas, queridos, sendo curadas através de Jesus. E a multidão que estava com ele estava cheios de alegria por isso. Esse povo estava refletindo, querido. Aqueles que estavam com Jesus, eles estavam refletindo vida, eles estavam refletindo esperança, eles estavam refletindo júbilo por aquilo que o Senhor estava realizando. Mas nós podemos ver que nessa história tinha outra multidão. A multidão que estava em um cortejo fúnebre, de o filho de uma viúva, um único filho. Uma mulher que já tinha passado um grande trauma, tinha perdido o marido, era uma viúva. E agora, querido, estava indo em direção ao cemitério para enterrar o seu filho único. E essa multidão, querido, que estava com esta mulher, era uma multidão que expressava a imagem da morte.
Era uma multidão que expressava o desespero. Era uma multidão que expressava a tristeza, a falta de esperança. A multidão que estava com esta viúva representava isso. Nós podemos dizer que aqui estava o encontro, querido, da vida e da morte. Essas duas multidões representavam isso. Uma multidão que estava com Jesus representava a vida. A multidão que estava com essa mulher representava a morte. E a primeira coisa, querido, que eu falei aqui na quarta-feira, é que essas duas multidões, elas podem representar dois tipos de pessoas. Preste bem atenção nisso. Essas duas multidões podem representar dois tipos de pessoas. Quem caminha com Jesus, querido, é um povo que se beneficia das suas dádivas. É um povo que se beneficia da sua presença. É um povo que se beneficia daquilo que ele pode dar ao ser humano. Mas a outra multidão, ela representa aqueles que estão longe de Jesus, que estão longe do Senhor e que estão peregrinando rumo ao sepulcro da sua própria alma. Essas duas multidões podem representar esses dois tipos de pessoas. Aqueles que estão com Jesus vão se beneficiar das suas dádivas, da sua presença, do seu favor, da sua graça. Enquanto que aqueles que estão distantes do Senhor, esses estão peregrinando rumo ao sepulcro da própria alma, estão peregrinando rumo ao sepulcro do desespero, da desesperança, da falta de esperança, da falta de perspectiva. A multidão que estava com esta mulher representava isso, porque esta mulher não estava indo apenas enterrar, se podemos dizer isso apenas. Ela estava indo enterrar não somente o seu filho, mas ela estava indo enterrar o seu futuro. O seu futuro. Mas nós podemos ver aqui que essas duas multidões se encontram. Aquela que vinha com Jesus e aquela que estava num cortejo fúnebre. E quando essas duas multidões se encontram, querido, eu vejo algo claro aqui. O encontro dessas duas multidões me faz pensar numa coisa. É isso que o mundo está esperando de nós que servimos Jesus. É isso que o mundo está esperando de nós, essa multidão que serve a Cristo, essa multidão que tem Jesus. O mundo está esperando a manifestação do amor de Deus através de nós. O mundo está esperando a manifestação do amor de Deus através da sua vida, através de você que tem Jesus. Porque você que tem Jesus, querido, está beneficiando da presença dEle, está beneficiando da graça dEle, e o mundo espera que eu e você, que você e eu, possamos manifestar o amor de Deus, o amor de Cristo, porque foi isso que vemos no encontro dessa multidão, dessas duas multidões. No momento em que a multidão de Jesus se encontra com a multidão que estava no cortejo fúnebre, a Bíblia diz que Jesus para e se volta para aquela viúva, se volta para aquela mulher e dá a ela uma palavra de esperança. E dá a ela uma palavra, querido, aonde ele diz: mulher, não chores.
uma palavra de esperança, uma palavra de mudança, onde ele se volta para ela e diz: mulher, não chores. E aqui parece que era algo cômico. Uma mãe, uma viúva, que estava indo enterrar o filho, é lógico que ela estaria em choro. Mas Jesus se volta e diz para ela: mulher, não chores. Era como que se Jesus estivesse dizendo para ela: mulher, eu tenho algo para te dar que ninguém pode dar. Eu tenho algo para fazer na sua vida que ninguém pode fazer, então não chores. Porque aquele que deu a palavra era aquele que tinha e que tem o poder para cumpri-la. Amém? Então olhe para o irmão que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: querido, você tem palavras de Jesus sobre você. Amém ou não? Quem tem? Dá um amém bem forte. Então olha para ele e fala assim: você tem palavras liberadas sobre a sua vida. Palavras de Jesus. Fala assim para ele: o que liberou a palavra é o mesmo que tem poder para cumpri-la. O mesmo que liberou a palavra é o mesmo que tem poder para cumpri-la. Mulher, não chores. Jesus demonstra o seu amor a esta mulher. O amor, querido, que eu e você devemos demonstrar para aqueles que estão longe do Senhor. Mostrando que Jesus é aquele que tem uma palavra de esperança. Mostrando que Jesus é aquele que tem uma palavra de mudança. Mostrando que Jesus é aquele que tem uma palavra de transformação. O Senhor está nos ensinando nesse texto que Ele, querido, Ele tem a palavra que pode mudar e que muda a nossa história. E que eu e você, que temos o Senhor em nossas vidas, que nós possamos refletir esse amor de Jesus, assim como o Senhor Jesus refletiu o amor a esta mulher que estava desesperada, desesperançada, com o seu futuro, querido, arrasado, destruído. Mas Jesus vai até ela e demonstra o cuidado, demonstra o amor a esta mulher. Amém? Jesus te ama, querido. Aleluia. Jesus te ama. Ele tem um amor incondicional por você, querido. Ele tem um amor muito grande por você. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, querido, capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo, Deus amou você. Fala assim: Deus me amou de tal maneira, Deus me amou de tal maneira, que deu o seu Filho, o único Filho, o unigênito. Amém? Em favor da minha vida. Ele te ama. Saiba disso, querido. Não significa que talvez algo saiu do seu controle, ou que algo, querido, deu errado da maneira que você imaginaria. Saiu fora daquilo que você imaginava, que Deus não te ama. Deus te ama. Deus ama você. Essa mulher já tinha perdido o marido, mas não significava que Deus não amava, que Jesus não amava. Jesus a encontra num cortejo fúnebre e diz a ela: mulher, não chores. E em seguida, após liberar essa palavra, Jesus vai até o caixão e toca no caixão. Algo, querido, que os religiosos daquela época ninguém faria.
Porque naquela época, se a pessoa tocasse no caixão, ele seria um impuro. Ele estaria impuro de uma maneira cerimonial. Mas Jesus não. Jesus, ele toca no caixão. O puro tocando no impuro. O puro tocando no impuro. E quando ele toca no caixão, a multidão para. Aqueles que estavam carregando o caixão para diante dele. Ele toca no caixão. E é algo que chamou a atenção daqueles que estavam carregando o caixão, porque eles entendiam o valor daquilo, que cerimonialmente aquele que tocava no caixão se tornava um impuro. E eles param. E no momento em que eles param, Jesus ordena ao jovem: jovem, levanta. E a Bíblia diz que aquele que estava morto senta no caixão. Querido, você pode aplaudir o Senhor? Aplauda Jesus. Eu me lembro, querido, no encerramento da campanha de Daniel. Nós ainda estávamos em Goiânia. Eu acho que porque nós somos de Goiânia, nós ficamos 5 anos, quase 6 anos fora. E aí depois voltamos, a pedido do apóstolo, ficamos mais um ano em Goiânia. E naquele ano, no encerramento da campanha de Daniel, eu me lembro que nós estávamos no Estádio Olímpico de Goiânia. E eu me lembro, querido, que no momento da oração, o Espírito de Deus encheu aquele estádio. E eu me lembro, querido, que o nosso apóstolo desceu do palco que estava montado ali, arrancou o seu blazer, querido, e jogou para o lado e saiu correndo em volta do estádio com o microfone na mão e profetizando a cura sobre a vida das pessoas. E eu me lembro, querido, que uma pessoa que entrou naquele dia no estádio de cadeira de roda, jogou a cadeira de roda para cima, querido, e começou a andar. Jesus, Ele te ama. Jesus nos ama. Às vezes nós medimos às vezes o amor do Senhor por aquilo que acontece conosco. Se algo de ruim ou algo que sai fora daquilo que nós imaginamos sai do controle, a gente já acha que parece que o Senhor já não nos ama mais. Mas Ele te ama. Ele ama você. Assim como Ele amou esta viúva. E ressuscitou o seu filho. Aleluia, querido. Ele te ama. E eu quero encerrar dizendo algo para você. Tem um celular tocando aí. A palavra do Senhor, ela tem poder. Amém, querido? Fala assim comigo: a palavra do Senhor, ela tem poder. E eu quero encerrar lendo esse texto com você. Vá comigo em Isaías 55. Isaías 55, versículo 10. E a equipe de louvor já pode subir. Isaías 55, versículo 10. Encontraram? Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir sementes para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca.
ela não voltará vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém, queridos? Fala assim comigo: a palavra do Senhor é poderosa, ela tem poder e ela não volta vazia. A palavra que sai da boca de Deus, repita, querido, a palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para qual a enviou. Aplauda bem forte, querido. A palavra do Senhor não volta vazia. Jesus deu uma ordem ao morto. Aquele que estava morto ouve a palavra. Aquele que não mexia, agora começou a mexer. Aquele que não tinha ação nenhuma, agora senta diante do caixão. A palavra do Senhor não volta vazia. Então eu quero dizer algo para você. Guarda com esperança, espera com esperança a palavra que Ele te deu, porque ela não volta vazia. Amém, querido? Ela vai se cumprir, o propósito dela vai cumprir, querido. Ela não voltará para Ele vazia, porque ela tem poder. Você crê nisso? Quantos credes, aleluia? Quantos credes, glória a Deus? Fique em pé então, em nome de Jesus. Fique em pé, levanta suas mãos bem alto. Repita comigo, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio, a sua palavra é poderosa, e eu creio que ela não voltará vazia, mas ela vai cumprir o propósito pela qual o Senhor a enviou. Senhor Jesus, eu creio que cada palavra que o Senhor liberou na minha vida vai se cumprir. Aleluia, aplauda Ele. Oh, xarabacuturianda lalabás. Levante as suas mãos em direção ao seu irmão. Comece a orar por ele agora. Abençoe a vida do seu irmão. Libera a palavra de Deus sobre ele. Libera a palavra de Deus sobre a vida do seu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Ore pelo seu irmão. Parece mesmo Profetiza que sobre suas ele. promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com os meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Desde o início. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Você que sabe, parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com os meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou
Levante as suas mãos e adore. Em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, Jesus é fiel, e eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Oh, querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Cada palavra do Senhor na sua vida vai se cumprir. Cada palavra que Ele te deu, querido, será cumprida na sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Vai na paz do Senhor.